Satisfação podermos estar nesse ato ecumênico. Obrigada. Isso é que é solidariedade. Já é o exercício da solidariedade. Então, nesse ato ecumênico, com o tema que nós estamos celebrando aqui, né, economia e vida, e com o sugestivo versículo de que não se pode servir a Deus e ao dinheiro, mas pode-se usar o dinheiro também para servir a Deus, quando se faz as coisas boas com o dinheiro. Acho que pensar como é que a gente traduz esse conceito, essa visão da campanha da fraternidade, que eu já quero aqui cumprimentar todas as igrejas responsáveis por essa, essa jornada que vamos ter, dizendo que é muito importante que a gente faça essa reflexão sobre como que a economia produz também a vida, sustenta a vida. O Frei Leonardo Boff diz que ético é tudo aquilo que promove e sustenta a vida na Terra. É uma forma de ética fazer as coisas que ajudam a promover e sustentar a vida na Terra. A gente pode parecer catastrófico o que eu vou dizer, mas a única permanência que temos no mundo é a permanência da morte. A vida, ela acontece por sucessivos renascimentos. E se a vida não for capaz de se repetir em sucessivos renascimentos, nós não a teríamos. E o que faz isso é as condições que a promovem. Eu, quando penso em economia, como é que a gente faz uma economia fraterna, solidária, nos nossos dias? Em primeiro lugar, talvez resgatando a ideia de que existem bases naturais para que se realize a economia. É impossível ter a economia dissociada das suas bases naturais. Para que haja produção agrícola, é fundamental que haja terra fértil. Para que haja produção industrial, agrícola e tantas outras formas, é preciso que se tenha água e água potável. Então, nós não temos como ter uma solidariedade se não formos capazes de preservar as bases naturais do nosso desenvolvimento. Um primeiro passo talvez seja esse. Um outro passo é pensarmos eticamente como é que isso se realiza. Não dá para pensarmos apenas como pensamos até hoje, no nosso filho, no nosso neto, no máximo no nosso bisneto. Pensar a economia a partir de agora é pensar também no nosso compromisso em relação àqueles que ainda não nasceram. Isso nos remete a um forte compromisso intergeracional. Isso é possível fazer alianças intergeracionais a partir de um laço intergeracional e um compromisso ético. A Bíblia tem um exemplo muito bonito de um homem que aos quase 100 anos resolveu plantar um bosque em Beceba. Como ele não sabia que ia viver 140 anos, eu acho, né? Então ele plantou aquele bosque sem a expectativa de que iria sentar à sombra daquelas árvores, que ia tirar a sua madeira para fazer a sua casa, queria comer do seu fruto. Como ele é considerado o pai de muitas gerações, que é o profeta Abraão, então eu imagino que ele estava ali assumindo um compromisso com as futuras gerações, fazendo algo para aqueles que ainda não tinham nascido, inclusive nós que estamos aqui. Então essa ideia de economia e vida nos remete a esse espaço que o Perli falou, né, que nós já ouvimos aqui, de todo o texto que foi lido sobre a campanha da fraternidade. É como exercitarmos essa solidariedade numa nova forma de nos relacionarmos uns com os outros, numa nova forma de nos relacionarmos com a natureza e de termos respeito pelas outras formas de existência. O ser humano é a existência que, para existir, depende das demais. E talvez seja a existência mais frágil. Se nós formos pensar por que estamos aqui, nós vamos, talvez, numa visão mais imediatista, porque a gente tinha um trabalho para fazer, um compromisso, uma agenda para cumprir, porque eu quis. Mas nós estamos aqui por uma coisa bem anterior. Nós estamos aqui porque alguém cuidou de nós.
Teve alguém que nos amou primeiro, alguém que acalentou o nosso choro, alguém que trocou a nossa fralda, alguém que significou para nós aquilo que sentíamos quando ainda não tínhamos palavras para dizer o que sentíamos, apenas sentíamos. Ou seja, nós estamos aqui porque um outro cuidou de nós. Um dia eu li uma frase muito bonita de um psicanalista francês chamado Legan, e ele diz que é impossível amar ao próximo ou amar ao outro. Aliás, é impossível amar a si mesmo sem antes ter amado ao outro. Eu achei aquilo bem difícil, complexo. E eu pensei, talvez ele esteja desconstruindo a ideia de amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Depois eu cheguei à conclusão que não. Que nós só amamos pelo olhar do outro. Nós escutamos pela escuta do outro. Nós significamos as coisas pelo significado que o outro deu a nós. E isso é o que nos faz aprender a nos amar. Pode verificar que aquelas pessoas que tiveram muita razão para amar, elas têm muita razão também para se amarem. E isso vira um círculo virtuoso de partilha. Então, acho que nesse dia, pensar a economia e falando de amor, pode parecer uma coisa romântica, uma coisa sonhadora ou até mesmo quixotesca. Mas eu acho que a gente não deve ter medo de pensar essas coisas com a ousadia que elas devem ter. As pessoas, às vezes, elas banalizam os conceitos, banalizam as visões de mundo para que a gente fique intimidado de falar nelas. As pessoas falam pejorativamente, você é um sonhador, você é um idealista, você é um utópico. E aí a gente começa a ter medo de ser sonhador, a gente começa a ter medo das utopias, a gente quer ser excessivamente pragmático. E o pragmatismo tem destruído a natureza, o pragmatismo tem destruído as relações políticas, o pragmatismo tem levado os nossos jovens a pararem de sonhar, de querer transformar o mundo e depois querer transformar o mundo transformado nessa cadeia de vida. Que hoje, nessa reflexão proporcionada aqui por todas as igrejas que se unem, a gente possa pensar a economia como fonte de vida e a vida como fonte de gerar mais e mais meios e recursos para a qualidade de vida de todas as pessoas e de todas as formas de existência. É mudar a nossa forma de produzir, a nossa forma de consumir, a nossa forma de nos relacionarmos uns com os outros, a nossa forma de nos relacionar com a natureza. E para isso eu sempre digo, já concluindo, né? Há que ter uma visão, há que ter um processo e há que ter as estruturas. A visão deve ser uma visão generosa, acolhedora das diferenças, inclusive. O processo deve ser democrático e transparente, que não deve ter a pretensão de hegemonizar as diferenças, nem de diluir os sonhos. É bonito a gente viver na diversidade. E a estrutura, que seja uma estrutura flexível, capaz de comportar a contribuição dos diferentes setores, dos diferentes olhares, dos empresários, dos jovens, dos movimentos sociais, das mulheres, das crianças, da espiritualidade, da arte, da ciência, de todos os olhares. Que essa estrutura possa gerar novos líderes. Líderes multicêntricos para processos multicêntricos. Que a gente seja capaz de liderar pelo exemplo. Não dá para ser líder de tudo e ainda ser líder do resto. Temos que dividir a autoria, a realização e o reconhecimento daquilo que fazemos. As coisas grandiosas só são feitas quando feitas em coautoria. Quando a gente acha que pode fazer sozinho, a gente não consegue. Não se trata de fazer para as pessoas, é com as pessoas. E um dia eu disse, quando saí do ministério, um jornalista me perguntou, senadora, a senhora não acha que está saindo derrotada? E eu disse, olha, a derrota ou a vitória só se mede na história. Para aqueles que assassinaram Luther King, ele foi derrotado. Para aqueles que colocaram Mandela na cadeia, ele era derrotado. Para aqueles que assassinaram Gandhi, ele foi um derrotado. Mas eles nunca foram tão vitoriosos no fim do apartheid na África do Sul, na eleição do Obama, na liberdade do povo indiano, de tudo aquilo que os oprimia. A derrota ou a vitória só se mede na história, porque como Abrão, que não tinha expectativa de colher o fruto da árvore, de fazer a casa da madeira,
verdadeira de sentar à sombra daquele bosque, ele plantou o bosque e é assim que nós devemos fazer. Devemos plantar o bosque da esperança para uma economia solidária, um Brasil sustentável e um planeta melhor de se viver. Que Deus nos abençoe nesse desafio fraterno.